Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta quinta-feira, primeiro dia do mês de junho. E na recordação da história, um fato ocorreu dia 1º de junho que faz lembrar os acontecimentos em Moscou. Hoje, inclusive, um drone atacou uma refinaria russa. Drones atacando alvos civis, prédios residenciais, para impor o medo, o terror e, ao mesmo tempo, o desagrado aos russos moscovitas contra Putin. Olha, Putin é que está provocando essa guerra, estamos levando tiro aqui. Por que eu estou contando isso? Porque em 1º de junho de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, uma esquadrilha de 8 Junkers, aviões da Luftwaffe, sobre o Golfo de Biscaia, que é aquele golfo ali entre o País Basco e a França, abateram um DC-3 civil da BOAC. Não sei se vocês lembram da BOAC, British Overseas Airways Corporation, a que tinha o Comet 4, é da minha geração. O DC-3 decolou de Lisboa rumo a um aeroporto perto de Bristol, na Inglaterra. Voo civil, passageiros civis. E foi atacado por uma esquadrilha de 8 Junkers. E, claro, o avião desapareceu com seus 17 passageiros. Entre eles, o Leslie Howard. Quem gosta de cinema lembra do Vento Levou. E o Leslie Howard, depois do Clark Gable, tal, era uma das figuras do filme. Morreu lá, com 50 anos de idade, naquele dia trágico. Imagina, envolvendo na guerra. Dizem que talvez o serviço secreto, a Abwehr, tinha achado que Winston Churchill estava naquele avião. Só que Winston Churchill fez um voo de Londres a Washington e ninguém pegou, né? Bom, vamos aos acontecimentos de hoje. Não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei e de se inscrever, se ainda não tiver feito isso. Bom, primeiro assunto de hoje é que saiu no Diário Oficial deste 1º de junho a indicação por parte do presidente Lula de seu próprio advogado, Cristiano Zanin, para a vaga no Supremo de Lewandowski. Lewandowski saiu porque completou 75 anos. Cristiano Zanin é advogado de Lula desde 2013. Desde 2013 Lula está enrolado. Lava Jato, Mensalão. Né? Ele agora está com 47, portanto, ele tinha 37 anos quando abraçou a causa de Lula. Ele era auxiliar do Batóquio, José Roberto Batóquio, que foi presidente da OAB, foi deputado federal pelo PDT. Né? O Batóquio, inclusive, participava das audiências, ficava lá observando o seu pupilo, né, o seu antigo assistente. Bom, agora não está marcada ainda a sabatina no Senado. Quem marca é o dono da pauta, é o dono da agenda, Rodrigo Pacheco. Tem as maiores versões aqui em Brasília sobre quando ele vai marcar. Mas, enfim, o Zanin e a mulher dele são sócios num escritório de advocacia, o que é estranhamente comum no pessoal do Supremo. Né? É uma ligação estranha. Um integrante da família está num tribunal e o outro integrante da família está num escritório de advocacia. Fica estranho, né? Pelo que o meu avô me ensinava, essas coisas são estranhas. Mas, enfim, ninguém pode prever o que vai acontecer na sabatina e depois na votação do Senado, que é votado em plenário, votação secreta.
Bom, falar em votação, né? O Senado teve uma sessão logo depois da Câmara. Ontem, quando a gente conversou aqui, eu falava sobre os bodes que o governo botou. Os bodes foram mantidos, né? Aliás, foram retirados, né? Marina Silva perdeu Cadastro Ambiental Rural, perdeu a Agência Nacional de Águas, a Sônia Guajajara perdeu a demarcação das próprias terras indígenas, né? Houve outras mudanças lá, mas o governo nem discutiu isso, porque era o último prazo. Meia-noite acaba tudo, né? Então o Senado votou também. Vou ver os scores aqui no Senado, foi 51-19. E na Câmara, 337-125. Para conseguir esses 337, o governo liberou um recorde de em um dia, 1 bilhão e 700 milhões em emendas para deputados. Sem articulação política, como disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, diz, olha, se não passar aqui na Câmara, não tem nada a ver com isso, porque o governo está sem alteração política, né? Inclusive embutindo uma crítica a Lula. Lula ainda está em outros tempos, no tempo que ele era presidente pela primeira vez. O Congresso não é mais o mesmo. Não é aquele Congresso que aprovou assim todas as 20 e tantas medidas provisórias do Collor quando confiscou a poupança e o Congresso aprovou, né? Não foi fácil essa aprovação, tanto que teve que haver aí mercantilismo, né? Eu libero a tua emenda e tu vota em mim, né? É mais ou menos isso. 1 bilhão e 700. Do seu imposto e do meu também. Agora que a gente acabou o prazo de entregar imposto de renda, né? Não é só imposto de renda, é imposto que a gente paga todos os dias quando compra qualquer coisa. Bom, a ABIN, por exemplo, isso eu não falei para vocês das mudanças. A ABIN, que é antigo SNI, ia para o Gabinete Civil do Rui Costa, mas também não foi, vai ficar na GSI, onde está hoje o correto General Amaro. E, aliás, hoje um ex-GSI depôs na Câmara Legislativa sobre os acontecimentos de 8 de janeiro, General Heleno. E ele mostrou que o General G. Dias, que foi filmado lá correndo para um lado e para o outro, no dia, recebeu 5 sessões de briefing sobre como é o GSI, como funciona, antes de assumir. Então ele chegou lá sabendo de tudo, né? Bom, eu esqueci de falar uma coisa importante da nomeação do Zanin. Ele é advogado, né, como eu disse. Advogado de Lula por 10 anos, vai continuar sendo advogado de Lula, não tem como. É da natureza do advogado defender uma causa ou um cliente, né? E ninguém pode impedir o advogado de ter lá uma filha, uma sobrinha, a esposa, num escritório de advocacia. É estranho, né? Se fosse juiz de carreira, subindo todos os degraus de todas as instâncias, brilhando em todas, até chegar ao Supremo, seria muito mais natural. Talvez até com um mandato fixo aí, 10 anos, digamos, né? Bom, que mais que temos? Sim, Supremo de novo atribuiu a pena ao ex-presidente Fernando Collor por ter recebido propina ao influenciar a BR Distribuidora, num caso com uma empresa chamada Distribuidora Derivados Brasil. Ele tem mais 2 envolvidos aí. Um deles era o chefe do SNI dele, o Pedro Paulo de Leone Ramos, e o Luiz Duarte de Amorim. Ele vai dividir com eles uma multa de 20 milhões.
E aí, somado, lavagem e corrupção passiva, somando as duas, dá 4 anos e pouco cada uma, deu 8 anos e alguns meses, 10 meses, para cumprir inicialmente em regime fechado. Além disso, ficou proibido de ocupar cargo público, qualquer cargo público. A Defensoria Pública da União, queria registrar aqui, está pedindo a liberdade de 115 presos políticos. A gente está com 1.390 que foram presos, né? E eu fiquei sabendo que a Venezuela tem só 285. Que horrível para a gente. Assim, eu falei do general G. Dias, estão atrás dele dizendo que ele adulterou um relatório que prestou ao Poder Legislativo para mostrar que ele não sabia de nada, que não tinha recebido avisos preventivos da ABIN sobre a possibilidade de haver invasões de prédios. O general G. Dias tem a história lá atrás, hoje ainda conversava com um ex-colega dele, que se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, lá de um episódio em que houve punição por causa de cola numa prova, né? Então, aqui aparece de novo assim, essa mesma tendência, se adulterou esse relatório. E, por fim, queria lamentar, se for verdade, que Rodrigo Pacheco quer retardar a votação que na Câmara teve urgência do projeto de lei que pacifica o país, o meio rural e urbano fundiariamente, né, mostrando a realidade da Constituição na questão das terras indígenas, que ele iria retardar a convocação para essa votação até que o Supremo decidisse. Está marcado para votar de novo sobre isso na quarta-feira. De Brasília, Alexandre Garcia.